Olá, seja bem-vindo ao Visor Podcast, um espaço totalmente dedicado a discutir sobre as principais tecnologias em computação em nuvem, segurança, banco de dados, inteligência artificial, gestão de identidade e tantos outros temas serão discutidos aqui. Quer compreender como essas e outras tecnologias em cloud podem revolucionar o seu negócio? Entre em contato pelo site visor.com. O link encontra-se na descrição desse episódio, no seu agregador de podcast favorito ou nas redes sociais. Esse conteúdo conta com o apoio da AWS, a Amazon Web Services. Eu sou Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Visor Podcast. Olá, seja muito bem-vindo à nossa minissérie. Hoje o nosso bate-papo é com o Diogo Dantas. Diogo, seja bem-vindo. Obrigado. Diogo, vamos falar de um episódio, de um tema bem importante, que é o tal do 5G. Aqui no Brasil, muito em breve, a gente vai ter o nosso leilão, né, para poder ter acesso ao 5G efetivamente. Já tem algumas empresas operando, mas o 5G já é uma realidade muito próxima, e comercialmente falando. Sim. Mas o 5G e o tal do Edge Computing estão aí para revolucionar o mercado geral, não somente de computação em nuvem, mas de acesso à criação de novos serviços. O que é, primeiro, o que é o 5G e o que é esse tal de Edge Computing? Eu começaria falando sobre o Edge Computing. Depois a gente consegue complementar com o 5G. Sim. Né? Mas antes disso, eu queria falar aqui que a computação em nuvem, né, tem se demonstrado assim, extremamente útil, né, pelo sua grande capacidade de processamento de dados e de armazenamento de dados. Porém, o envio dos dados, o envio e recebimento de dados da nuvem tem uma limitação. Né? Tem várias limitações, na verdade. Tem a limitação pela velocidade da luz, porque esses dados são trafegados em backbones de fibra ótica, né? E esses backbones também têm limitação de banda, né? Então, beleza, cloud computing com certeza, mas nós temos algumas limitações. E a gente começa a enxergar essas limitações em algumas ferramentas, em alguns aplicativos, em alguns sistemas, como os sistemas de IoT, né, Internet das Coisas, e sistemas do nosso dia a dia, que já estão no nosso dia a dia, como os assistentes domésticos, né, como a Alexa, Google Home ou a Siri, né. Se você prestar atenção, quando você faz uma pergunta à Alexa, ela leva um certo tempo para poder responder. Isso é porque os dados da sua pergunta foram enviados para a nuvem, foram processados e tiveram que voltar para o seu dispositivo Alexa. Né? Isso para a Alexa pode gerar uma frustração para o usuário, mas é aceitável. Né? O usuário, a gente consegue conviver com isso. Agora, quando a gente começa a pensar em dispositivos autônomos, como veículos, né, que vão precisar estar interconectados com vários outros sensores, não só os sensores do próprio veículo, mas sensores de outros veículos, sensores de pista, de semáforo, etc. Esse delay, esse lag, passa a não ser aceitável, porque essa diferença de tempo entre pergunta e resposta pode causar um acidente. Nesse caso, só complementando, você falou do carro, dos sensores e da própria Alexa, né? Então, um fator que pode definir é justamente a aplicabilidade da solução. Se eu tenho um meu sistema que ele pode ter um delay um pouquinho maior, tudo bem. Sim. Mas se eu tenho um sistema um pouco mais crítico, com uma tomada de decisão mais rápida, eu tenho que ter esse delay praticamente zero ou zero. É isso? Isso, exatamente isso. Só fazendo um adendo aqui, que no mesmo sistema, você pode ter um subsistema que precisa de um delay muito baixo e outra parte do sistema que suporta um delay maior. Por exemplo, uma câmera de vigilância. Ela não precisa estar enviando dados para a nuvem o tempo todo. Ela pode enviar o dado para a nuvem somente quando ela detectar movimento. A câmera passa a ser um dispositivo de Edge Computing. Legal. Porque ela faz o processamento da movimentação e só se comunica com a nuvem para enviar stream de vídeo quando tem realmente movimento. Então, você pode ter você vai ter um ambiente misto, né? Em que alguns dados são processados dentro da rede Edge, né? Dentro dessa rede local ou rede de provedores, né?
E outros dados são processados na nuvem ou também no ambiente on-premise. Também não existe essa limitação, não precisa ser só nuvem. Se você, então, eu tenho uma solução de Edge Computing processando localmente, mais próximo do meu usuário, entregando um serviço melhor, o 5G ele pode criar um canal mais facilitador também para consumir mais serviços? Isso, você tocou no ponto mais importante aí. O objetivo do Edge Computing é tentar aproximar a fonte de dados do processamento. É exatamente isso. Com as redes que nós temos hoje, isso se torna muito difícil. Algumas redes de distribuição de conteúdo, CDN, já estão tentando fazer isso e tem um certo sucesso para aplicações web e outras aplicações. Mas para dispositivos de IoT, assistentes e outros tipos de dispositivo, não se sabe ainda se funcionaria. Aí é que entra a história do 5G, né? Que a rede 5G permite você conectar diversos dispositivos dentro da mesma célula. Diversos, quando eu falo, é milhares. Cerca de 100 mil para uma única torre 5G. Né? Então você consegue conectar muita coisa dentro daquela célula, coisa que você não consegue fazer no 4G hoje, com a largura de banda enorme. Então imagina que você pode ter centrais de processamentos embaixo da torre do 5G. Uma espécie de pontos de presença edge, né, se a gente pode chamar assim, que vão receber os dados desses dispositivos edge, fazer o processamento, o que for para enviar para a nuvem ele envia, o que não precisa enviar para a nuvem já retorna diretamente para o dispositivo edge. Então eu vou ter uma combinação de serviços que vai agregar muito mais valor ao cliente e ao usuário final, entregando exatamente a resposta praticamente em real time. Isso, essa é a ideia, né? Que a gente consiga fazer processamento dentro da rede em tempo real, né? Esse tempo de ação seja realmente bastante reduzido, o tempo de resposta muito reduzido, com eficiência muito alta, né? Então vamos pensar aqui, a partir do momento que eu tenho a minha aplicação, eu posso estar imaginando que a computação em nuvem já é algo real dentro do meu ambiente, dentro da minha aplicação, dentro do meu negócio, e eu posso também utilizar o Edge Computing para poder melhorar minha arquitetura, minha estratégia de negócio, sim, da minha aplicação também e me beneficiar disso aí. Os especialistas do setor, os consultores, têm falado muito nisso, que agora a gente vamos finalmente conseguir atingir uma arquitetura distribuída de fato, né, onde você tem distribuição dos pontos de processamento. Eu posso, ora, processar num ponto do meu lado aqui, se eu me desloquei um pouco, vai processar em outro ponto, ou se houver uma necessidade, eu vou processar na nuvem aquele dado. Entendi. Então, você sai um pouquinho do modelo centralizado na nuvem e passa a ser um modelo distribuído no Edge Computing, né, nos pontos de Edge Computing. Agora, a gente tem que prestar atenção que eu já tinha uma dificuldade em gerenciamento da nuvem. Sim. Né, treinamento de pessoal, entender as tecnologias, toda essa dificuldade que a gente já tem. Agora você imagina que a gente vai ter que gerenciar isso de forma distribuída em diversos pontos de presença, em diversos data centers, on-premise também, porque tem vários dispositivos Edge Computing, Edge Servers que rodam on-premise. Então você imagina os desafios de segurança, licenciamento vai ser um problema e do próprio gerenciamento disso, né, das configurações disso. Quando eu mudo a configuração em um ponto, eu tenho que mudar em todos os pontos, replicar para todos os pontos. Então, é um mundo que está se abrindo, né? Mas são desafios, eu acho que legais para a gente tocar. Bacana. E são desafios que toda nova tecnologia traz seu benefício, traz também seus desafios, mas o que é legal é que expande mais os horizontes dos analistas, das empresas, dos negócios, para poder criar produtos cada vez mais revolucionários, que a gente tem visto aí, tanto como você já citou, os assistentes virtuais, que são incríveis, porque atendem de uma forma tão rápida, e esses sistemas autônomos que a gente tem acompanhado nas indústrias e todos os outros segmentos. Mas, agora, eu tenho uma boa notícia também. Né? Os grandes provedores de nuvens já têm algumas ferramentas para facilitar esse gerenciamento. Por exemplo, a AWS, ela lançou, acho que um ano atrás, não mais do que isso, uma ferramenta chamada Lambda at Edge. Quer dizer, você conseguiu, o Lambda da AWS é um serviço de computação serverless, né? Agora você vai conseguir rodá-lo
Você já consegue, na verdade, você já consegue rodar ela em pontos de presença da AWS. Melhorando em todo mais o globo, ainda, né? E outros serviços de CDN também já tem os seus workers edge, né? Que você pode executar códigos diretamente nos pontos de presença onde aquele provedor se encontra. Acho que o grande desafio hoje é saber como os provedores de internet e as empresas de telecomunicações vão absorver isso dentro da sua infraestrutura, né? Dando espaço para que a gente, quando eu falo todos nós, consigamos rodar ou ter infraestruturas edge debaixo da torre do 5G, digamos assim. Legal, Diogo. Que fica aqui, vamos acompanhar esse tal de desafio, como é que o mercado vai se acostumar e vai se adaptar a essa nova solução. Queria agradecer a sua presença, até o próximo episódio. Obrigado, Perru, até logo. Legal, e para você que está nos acompanhando, já está utilizando o Edge Computing em alguma das suas soluções, já imaginou usar um processamento local? Comenta aqui no nosso vídeo, dê um like, compartilhe. E o legal de tudo se esse conteúdo está sendo útil para você, pode ser útil para outra pessoa também. Não deixe de compartilhar e até o próximo episódio.